Um time que não dá um chute a gol em uma final de Libertadores não merece ser campeão. Um time que não tem personalidade, um técnico pouco inventivo, jogadores sem o chamado culhão de pegar a bola, de ir pra cima, de tentar alguma coisa, de jogar futebol. Um time que jogou futebol nessa temporada, mas que derreteu nessa reta final, como todos nós sabemos. O Palmeiras em Lima foi o retrato do ano de 2025. Fracasso, sem personalidade, insosso, travado, engessado. Um time sem brilho, sem alma. Os jogadores lutaram. Eu pedi aqui na sexta-feira, né? Até me emocionei. Muito legal os comentários que eu recebi, os áudios que me mandaram, os torcedores e tal, que se emocionaram com a minha emoção no vídeo. E acho que o Palmeiras é isso. Nada do que eu disse ali apaga. Ontem estava radiante, feliz da vida com meus amigos, celebrando mais uma final de Libertadores do Palmeiras. E quem foi para Lima, quem pegou horas e horas de ônibus, passou fome, vendeu as coisas para ir, rapaziada, parabéns para vocês, parabéns para todos nós palmeirenses, por estarmos vivendo essa fase magnífica, essa fase linda, essa fase histórica do Palmeiras. Ponto. Analisando o jogo, o Palmeiras não mereceu ser campeão. Não foi uma grande final, o Flamengo não deu um banho de bola no Palmeiras, mas o Flamengo foi melhor, porque o Flamengo é melhor, é mais time. Tem jogadores, diferentemente do Palmeiras, com culhão, jogadores que pareciam querer muito mais o resultado, jogadores grandes e que foram premiados com o gol do Danilo. De um cara experiente, de um cara rodado, que inclusive, no único chute do Palmeiras que provavelmente teria o endereço do gol, ele salvou aos 88 do segundo tempo na finalização do Vitor Roque, a única que ele teve. Danilo foi o nome do jogo. Um cara experiente e veterano. O Flamengo apostou nisso. O Flamengo apostou na experiência, apostou num elenco mais velho, num elenco mais rodado, com jogadores grandes que passaram por lugares grandes do futebol, enquanto o Palmeiras apostou na juventude, apostou no sangue novo, jogadores que estão buscando o seu espaço ainda, outros tentando reconquistar o seu espaço mesmo muito jovens, como é o caso do Vitor Roque. E o Palmeiras sucumbiu. Os jogadores sentiram a reta final. Não só a questão física, como disse o Veiga ontem, mas sim a questão mental. Quando se viram diante da pressão de caraca, o Palmeiras precisa de 2 ou 3 vitórias aí para ser campeão brasileiro nessa reta final, quando faltava. Quando estava na frente, dependia só de si. O Palmeiras derreteu. E criou-se essa expectativa. Afinal de contas, é um campeonato diferente, no qual o Palmeiras foi a melhor equipe até a final, que é a Libertadores, um time que sabe jogar essa competição. Mas, diante de um adversário tão qualificado como o Flamengo, não dá para você ser passivo. Não dá para você tentar jogar apenas depois de tomar o gol, como o Palmeiras fez. Não dá. Não dá para fazer isso. Você tinha a obrigação de jogar um pouco mais de futebol. Um time que investiu 700 milhões. E de novo eu vou falar, esses 700 milhões não são apenas para essa temporada. É uma reconstrução, uma reformulação. Mas a gente tem que analisar o que deu errado. Tem que analisar. Não dá para um clube que investiu 700 milhões viver de bico para frente numa final de Libertadores. Não dá. Não dá pra gente aceitar isso. O palmeirense hoje tá puto. Porque sabe que esse time poderia dar mais, poderia jogar futebol e não jogou. Não jogou. Não jogou futebol e não mereceu ser campeão. E outra. Mais uma vez eu vou ter que falar, foda-se se você, flamenguista, que vem aqui encher o meu saco. Dane-se o que você pensa.
Nos 3 jogos contra o Palmeiras neste ano, o Flamengo foi beneficiado nos 3. Foi beneficiado nos 3, sim. E tem gente aí querendo comparar o lance do Veiga com o lance canalha, cretino, criminoso do Pulgar em cima do Fux. Tem gente querendo comparar uma falsa simetria, uma cara de pau. Óleo de peroba pra vocês. Clubistas. Vocês sim são clubistas. Porque não assumem, não fazem isso daqui que eu faço. Ó. Eu meto o símbolo do Palmeiras aqui. É um canal do Palmeiras mesmo. Eu sou jornalista. Trabalho em outro lugar, já trabalhei em outros lugares. E foda-se, eu assumo. Mas tem gente aí que é enrustida. Assume o time, mas tenta ser imparcialzinho. E tá tentando culpar outros jornalistas que estão falando que é uma sacanagem comparar os 2 lances. E de fato é. O Veiga merecia no máximo ali um cartão amarelo. Não teve nem sequer a intensidade do lance do Pulgar, que deixou as travas marcadas na canela do Fux. Uma vergonha. Uma vergonha o que a Conmebol fez ontem. Uma vergonha. Nojeira. Piada. Um fracasso institucional também pro Palmeiras. Um fracasso pro Palmeiras também institucional, que foi passivo nos bastidores, sim. Sim, foi passivo sim, dona Leila. Passividade, lobby com CBF. E ó, toma aí, ó. CBF verde, que eles foram pressionar lá. Olha aí, beneficiados nos 3 jogos contra o Palmeiras, irmão. Nada apaga o péssimo futebol do Palmeiras. Nada. E o bom futebol do Flamengo. Diga-se de passagem. Ponto. Mas foram beneficiados mais uma vez. Porque se... O se não existe no futebol, mas se o Pulgar é expulso no primeiro tempo com o jogo 0-0, mudaria o jogo. Talvez o Palmeiras com esse futebol paupérrimo nem venceria a partida. Talvez o Flamengo, porque tem mais qualidade individual e mais jogador e é mais time, mesmo com um a menos, poderia vencer a partida. Mas de fato o Palmeiras foi mais uma vez extremamente prejudicado. E o Abel, que fez elogios a Conmebol na terça-feira, lá depois do jogo contra o Grêmio, não, é um outro campeonato e tal. Olha aí, o outro campeonato. Uma vergonha a arbitragem ontem, uma vergonha. Quando eu vi aquilo, juro, os primeiros, até aquele lance eu tava ali, torcendo, vamos que dá. Depois daquele lance, sabe quando você toma um golpe muito forte, assim, que você perde a noção, você fica, meu Deus, onde eu tô? Dá aquela tela azul. Foi isso que eu senti, gente. Senti, falei, mano, não é possível de novo, velho. Na Libertadores, uma final, fora do Brasil, com arbitragem estrangeira. Não é possível, velho. E aí foi isso que aconteceu. Depois, o Palmeiras não conseguiu jogar, enfim, não justificou, não tentou, passivo dentro de campo. Parecia que o Palmeiras não estava jogando uma final de Libertadores, sabe? Parecia que o Flamengo estava encarando o jogo como ele merecia ser encarado. E o Palmeiras encarou da forma blasé que encara quando não consegue jogar bem. Na maioria das vezes esse ano. Para 2026, correção de algumas coisas. As contratações precisam ser melhores. Precisa chegar jogador grande. E jogador grande que eu falo não é jogador de nome. Jogador, nossa, craque da Europa e tudo mais. Seria bom se chegasse. Jogador que não sentisse o peso da camisa e resolvesse dentro de campo. Mas precisa chegar jogador bom, jogador com personalidade. Não jogador como um Facundo Torres da vida que pega a bola e toca pra trás. Um Sousa, um ponta que não dribla. Que não rompe linha. Precisa chegar um centroavante pra reserva bom, que entre e faça uma sombra aos titulares. Muitas correções nesse elenco. Muitas correções. O Palmeiras gastou mal o seu dinheiro. Mal. E espero que os jogadores que ficarem, que será a maioria, né? Vocês que ficarem, que criem casca. Que essa temporada, essas frustrações na reta final, as eliminações para o Corinthians, os 2 vices para o Flamengo,
deem uma casca e uma cara pra esse novo time. E Abel, chegou a hora, irmão. Precisa melhorar. Precisa melhorar o desempenho. Você tem muita culpa também. Muita culpa. Principalmente no futebol paupérrimo que o Palmeiras jogou nessa final. Você é quem deveria treinar o time pra jogar uma final. E não pra ficar dando chutão pra frente. Você deveria explicar melhor também o que deu errado nesse jogo. Qual foi a estratégia. E não ficar saindo sempre pela tangente como você brilhantemente faz, né? Então são muitas coisas, rapaziada. Muitas coisas. Confesso que eu tô numa ressaca brutal. Não só física, mas mental também. De tudo que foi esse ano. Tanto desgastes, coisas que aconteceram aí nessa semana. Enfim, tristes demais. Cara, é hora de dar uma respirada. É hora de fechar para balanço, como dizem na gíria. E arrumar a casa para 2026. Aprender com os erros de 25 para não repetir em 2026 e voltar a tentar conquistar um título de fato. Porque o Palmeiras chegou, brigou, esteve disputando esse ano. Mesmo trocando pneu com o carro andando, mesmo reformulando o time. Agora já fez isso. Agora precisa qualificar mais esse elenco. Precisa, na hora que o Abel olhar para o banco, ter um jogador com culhão, com personalidade e principalmente com futebol para entrar e resolver. Isso o Palmeiras não tem. Investiu 700 milhões e tem um time titular, no máximo. E vê o que vai fazer com alguns jogadores. O Everton vai ficar? Tem que ficar o Everton. O Veiga, ídolo máximo, respeito máximo pela sua trajetória, Veiga. Pra mim você é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Mas, e aí? Qual a avaliação do clube? São várias questões, rapaziada. Várias questões e acho que o Palmeiras precisa resolver isso. Precisa resolver internamente o que quer fazer da sua vida. Porque 2026 precisa ser melhor. Sobretudo no sentido de não oscilar como o Palmeiras oscilou. E parte dessa oscilação nós entendemos que ela é normal, que ela faz parte do processo de reformulação e tal. Faz parte. Mas faltou aquele gás, aquela vontade de ser campeão mesmo. Os caras abriram o bico no final da temporada. Isso não dá pra acontecer ano que vem. Isso não dá. Eu imagino que o Palmeiras vai continuar brigando pelos títulos e tudo mais, mas precisa resolver essas questões pontuais do time, de algumas peças que faltaram nesse ano. Se for preciso gastar, que gaste mais. Que gaste, que invista, porque o time é pra dar uns 4, 5 anos pra frente. São jogadores jovens que chegaram. E fica agora essa frustração, esse fim de feira, esse gosto amargo de perder os 2 títulos. Faz parte. Estamos calejados e acostumados já em muita coisa que a gente já viu. Como eu falei aqui na sexta, vi o Palmeiras no cimento do Pacaembu jogar a Série B, irmão. Tô vendo o Palmeiras jogar a Libertadores. Perder ou ganhar faz parte. O importante é continuar chegando. E outra, trazer jogadores que queiram fazer história no clube, queiram ser campeões, que tenham personalidade. Cobrar o treinador uma melhora. Tudo isso precisa acontecer pro ano que vem. Porque me passa uma impressão no Palmeiras de que o Abel é pouco cobrado também. Eu não gostaria de acreditar nisso. Porque profissional como o clube se isso acontecer é um assinte. Isso não pode acontecer. Me parece que o Abel ele é muito... Não queria usar essa palavra, mas acomodado no cargo. Parece que ele pouco se mexe. Ele se mexeu nessa temporada, né? Logo depois de ter tomado de ter passado, né, por aquele episódio contra o Corinthians na eliminação na Copa do Brasil, que ele foi xingado por boa parte do estádio. E eu vi pessoas saindo na mão por causa dele.
Pessoas pró e pessoas contra, brigando entre elas. Pessoas que usam o mesmo distintivo, vestem a mesma cor, que é o Palmeiras. Cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, mano, não é possível, velho. Pessoas brigando pelo Abel. Esse é o nível que chegou no Palmeiras. Isso deu uma arrefecida nos últimos meses. Depois que o time evoluiu e tal, a relação dele com a torcida. Mas sim, Abel, precisa mostrar mais, cara. Precisa mostrar mais, precisa se cobrar aí dentro. Precisa melhorar, precisa ter plano B pra jogar, precisa ter estilo de jogo diferente. Você conseguiu, você mostrou que você é capaz. Você fez o Palmeiras jogar futebol, talvez o melhor futebol que eu vi desde que você chegou ao Palmeiras. Foi jogado esse ano, nos meses de setembro e nos meses de outubro. Teve jogos especiais nessa temporada, contra o River, contra a LDU, a virada contra o São Paulo no Morumbi, o próprio jogo contra o Flamengo no Maracanã, no Brasileirão. O Palmeiras jogou muito bem, foi melhor que o Flamengo. Jogou futebol, bola no chão, personalidade, marcando os caras em cima. Por que não fez isso ontem? Qual é o medo? Qual é o medo? Qual é o receio? Cara, é revoltante, já foi. Mas, como disse o VAR aquela vez, né? Agora já foi. 2025 já foi, gente. Que venha 2026 e que seja melhor. Quero saber a opinião de vocês, comentem aí embaixo. Eu vou me hidratar e me alimentar, porque a ressaca pegou. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Muitos problemas, cabeça quente. E é isso, vamos acalmar. E depois a gente volta pra falar mais de Palmeiras por aqui. Beleza? Deixe seus comentários, deixe o seu like, o seu hype, que é muito importante pro engajamento aqui do canal. E claro, sem esquecer que esse canal é patrocinado pela minha queridíssima parceira Bet Nacional, a melhor bet do mercado, a mais confiável, que eu recomendo para vocês. Se for fazer uma aposta, sobrar uma graninha, vai lá, brinca com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aqui, baixa o aplicativo da Bet Nacional, que é super intuitivo, super fácil, e você consegue brincar sempre, sempre com responsabilidade. Responsabilidade que o Palmeiras precisa ter em 2026 para voltar a levantar uma taça relevante. Batemos na trave esse ano. Por quê? Alguém precisa explicar. Grande abraço, tamo junto. Avante palestra.